Boa noite, gente. Tudo bem? Estamos aqui hoje em mais uma super live, uma live especial para vocês. Vocês sabem que a gente está no Agosto Lilás, né? Um mês muito importante da conscientização, falando aí sobre a violência contra a mulher, né? E a gente tem que alcançar o máximo de mulheres possível para trazer informação. E por isso hoje a gente recebe uma convidada muito especial porque entrou em vigor no último dia 29, né, dia 29 de julho, a lei do sinal vermelho. O meu não tá vermelho aqui hoje, mas que além de disciplinar o pedido de socorro, né, com X vermelho na mão, em caso de violência contra a mulher, ela também faz importantes mudanças no Código Penal, entre elas a criação do crime de violência psicológica contra a mulher, que é uma super novidade, né? E para falar desse e de outros assuntos aí ligados ao Agosto Lilás e a Lei Maria da Penha, a gente recebe hoje aqui no Finas e Poderosas uma profissional que é a doutora Tainá Pedrini, muito especial. Já vou chamar ela aqui. Mandem também as suas perguntas, tá? Que apesar da gente ter aqui o nosso roteiro, a gente vai encaixando aí durante a live. Vocês sabem também que já tem alguns vídeos no canal, né, falando sobre esse assunto. Oi, Então, boa noite, boa Tainá. noite, tudo bem? Acho que tá dando para me ver bem Tudo bem? aqui. Tudo certo e contigo? Tudo certo também. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Um prazer para mim, obrigada pelo convite. É uma honra participar dessa live contigo. Acho que vai ser importante também para as mulheres que vão nos ouvir, ou que estão nos ouvindo, enfim. Muito obrigada pelo convite. Imagina, eu que, né, fico super feliz e tu poder encaixar em um horário na tua agenda para explicar mais pra gente, né, esses assuntos tão complexos que muita gente também às vezes não entende, ou tem um entendimento errado, né? Então a gente vai desmistificar aqui um pouco hoje. Eu vi a Tainá numa live também de outros advogados, eu disse, gente, ela tem que vir aqui falar com a gente e depois também o conteúdo vai ficar salvo para vocês compartilharem mais, né? Tainá, vou fazer aqui a introdução, mas se tu quiser também apresentar o teu currículo, fica à vontade. A Tainá é advogada, juíza leiga, coordenadora do curso de Direito da Uniaselv, mestra nos Estados Unidos e agora está fazendo doutorado também em ciência jurídica, né? Acho que pela universidade que é italiana. E tem um currículo incrível, né? Apesar de ser tão jovem, aí tem bastante bagagem, com certeza vai trazer muita informação aqui para vocês hoje. Não sei se queres complementar alguma coisa, Tainá, antes da gente começar com as perguntas. Não, com relação ao currículo, na verdade, eu sempre digo que eu sou uma eterna estudante, então essa é a minha qualificação perfeita, sempre estudando e sou sempre uma aprendiz. Eu troco sempre experiência com os meus alunos, com os meus clientes, então é o lugar onde eu gosto de estar, não só como professora, mas também como aluna, né? Apesar de estar aí como advogada, juíza leiga, enfim, eu gosto muito de estar sempre, sempre aprendendo. Então, eu acho que é a qualificação perfeita para mim, aprendendo com os meus alunos e ensinando um pouquinho do que a vivência traz para a gente. Com certeza. E o conhecimento é uma coisa também, né, que a gente, quanto mais busca, mais quer saber, porque é realmente apaixonante, né? Verdade, verdade. A dia, na verdade, eu gosto muito de filosofia e Sócrates dizia que ele era o homem mais sábio de Atenas justamente porque ele tinha um diferencial, né? Ele sabia que nada sabia, enquanto todos os outros achavam que sabia alguma coisa. E eu acho que é um lema que eu sigo para minha vida. Um balde, quando ele está cheio de água, ele não se permite mais receber informações. E a partir do momento que a gente percebe que nos falta algo, a gente está sempre com anseio, sempre querendo mais. E o conhecimento, assim, a partir do momento que você tem noção de que ele existe, você está sempre buscando mais conhecimento. Porque você sabe que você ainda não sabe tudo e está muito longe de saber. Então, você precisa sempre estar indo atrás do conhecimento. Com certeza. Tainá, tu sempre quis ser advogada, tu já tinha esse senso de justiça, assim, desde pequena, quando que tu fez a escolha pela profissão? Então, eu acho que eu
nunca quis fazer outra coisa que não direito. Nunca quis. Sempre quis fazer direito. Estou muito feliz pela escolha. Inclusive, essa semana teve um aluno que perguntou para mim em sala de aula se eu tivesse outra vida, se eu teria escolhido direito. Eu disse, com certeza teria escolhido direito. Eu sempre quis advogar, desde o início da faculdade. Mas no final eu tive um pouquinho de dúvidas sobre a carreira da magistratura. Por isso que logo após formar, comecei a prestar seletivo para assessora de juiz. E eu passei logo depois de formada, assim que eu entrei no mestrado. E decidi pegar certa experiência e correndo nas comarcas de Santa Catarina. Isso foi excelente para mim, assessorar magistrado. Mas depois eu vi que era, né, advogar era o que eu queria para mim. Então, acho que eu me encontrei sendo professora e advogada, foi o que eu sempre quis. Tive algumas dúvidas, porque a carreira da magistratura é belíssima também. Eu acredito que eu consigo complementar sendo juíza leiga hoje em Florianópolis, causas até 40 salários mínimos, né? Mas acredito que eu acabo conseguindo conciliar os dois, aquilo que eu gostei da magistratura e a advocacia, que eu tento sempre fazer com uma ótica bem humanizada. Então, teria Hum. escolhido e acho que sempre quis ser advogada mesmo. As dúvidas foram por questões de gostar muito do direito, porque eu gosto de tudo. Uhum. Ah, isso que é bacana, né? Bom, com a chegada, né, do mês de agosto, a campanha aí voltada ao enfrentamento da violência contra a mulher, o Agosto Lilás, lembrando que surgiu há 10 anos, aliás, para celebrar os 10 anos da Lei Maria da Penha, sancionada em 7 de agosto, né, e que acaba de completar agora 15 anos a lei, se eu não me engano é isso, com o objetivo de intensificar a divulgação da norma. Tu pode explicar para a gente um pouco da criação dessa nova lei, né, do X vermelho, e o que ela abrange, para quem não conhece também, a Lei Maria da Penha, falar um pouquinho delas para nós? A Lei Maria da Penha é a Lei 11.340 de 2006. Ela veio com o nome Maria da Penha, razão de Maria da Penha Maia Fernandes, que foi vítima de diversas agressões, inclusive 2 tentativas de homicídio, é o que nos relata. Tem o próprio Instituto Maria da Penha hoje, que tem muita informação sobre a legislação. E a legislação brasileira, nessa live que a senhora também conseguiu ouvir, eu trouxe um pouquinho dos aspectos culturais, né, que a mulher está imbuída. E se a gente for pensar, a mulher ela não tem muita participação política na história, especialmente no Brasil. O nosso presidente do CNJ, Luiz Fux, há pouco tempo saiu na Conjura, e eu falei isso não falar, inclusive, e ele disse com muita lucidez: o Brasil é um dos países mais difíceis para uma mulher se viver. Isso porque a nossa participação política foi muito recente. Eu comentei sobre a Constituição de 1934, que colocou o direito ao voto da mulher e é muito e logo depois seguida, né, da Constituição Getulista, que foi uma ditadura militar em 1937. Então, 1946 retomou o direito ao voto, mas passamos por uma nova ditadura militar. Então, se a gente for pensar, a participação da mulher nessa nossa polis é muito recente, né? A mulher, até no ordenamento jurídico, há muito tempo, por muito tempo, era vista como um objeto masculino, uma propriedade masculina, né? Então, isso traz, obviamente, efeitos deletérios e muitos problemas de reconhecimento da mulher no seio político e também uma espécie de emancipação, né? A mulher vai construindo o seu lugar nessa sociedade, busca reconhecimento, mas muitas vezes não tem garantias para alcançá-las, né? Para alcançar os direitos que não são dados, né? Desde a Constituição de 1988, essa situação da mulher ficava ainda muito prejudicada. Em 2006, com toda essa situação, depois da revogação do crime de adultério e tudo mais, em 2006 foi essa conquista da Lei Maria da Penha, editada com homenagem a essa cena que passou por diversas situações de crimes, não só de violência psicológica, mas também física.
né? 2 tentativas de homicídio já no grau do violentômetro ali, que a gente vem trabalhando, já é o último grau. Para quem não sabe, eu venho colocando, inclusive, por a ideia, que é um grupo de estudo que eu coordeno, os graus de violência contra a mulher. E num primeiro grau, nós temos o desmerecimento da mulher, que começa com uma violência psicológica. Então, xingamentos, diminuição da imagem da mulher, aspectos pejorativos. No segundo momento, um início de confinamento, tá? Um início de tentar prender fisicamente, é uma tentativa inicial de prender fisicamente a mulher, e já num terceiro momento, de um segundo para o terceiro, começam mais contatos físicos mais agressivos, deixando roxos para um terceiro momento já, deixando nitidamente marcas na mulher, e no final, ali no terceiro grau, violentômetro, a mutilação e o homicídio contra a mulher, né? Então é isso que a Lei Maria da Penha, já em primeiro sinal de lucidez legislativa, veio trazendo, colocando ali violência patrimonial, violência física, violência sexual, violência psicológica, sexual, patrimonial e isso mesmo, financeira, isso são essas, psicológica, física, patrimonial, isso, biológica, física, patrimonial, financeira, isso mesmo, são essas violências, surgiu todas elas, física, psicológica. Até porque tem gente que acha que é só a física, né? Não, não, gente. É moral. A violência moral, ela vem muitas vezes com aquele ato de denegrir a imagem, com calúnia, difamação. São os crimes contra a honra, né, no seio social. Uhum. Já a violência sexual está lá no nosso nível 3 do grau do violentômetro, né? No nosso último grau. Quando ocorre com função carnal sem consentimento. Já é um grau muito grave de violência contra a mulher. Psicológica é o início, né? É o início da violência contra a mulher. E é muito importante lembrar que essa violência psicológica ela é cíclica. Ela não acontece em uma tensão permanente. Ela é uma espécie de tensão, depois ela passa para agressão e uma fase de lua de mel. Por quê? Na fase da lua de mel é que o próprio agressor, o ofensor, ele coloca a mulher numa enrascada, digamos assim, para ser bem didática, porque a fase de lua de mel faz com que o homem cante e faça com que a mulher perdoe ele e retome sempre Uhum. um ciclo que é, digamos, cíclico e Tem um ciclo de abuso, né? isso. Ele é cíclico porque ele não tem uma fase de tensão permanente, mas a fase da lesão à mulher, especialmente pensando da física, né, que é o último grau, e antecedida pela psicológica, ela vai sempre se agravando. Ela começa com a psicológica e ela termina, infelizmente, com algo muito pior que a psicológica. Uhum. Até, Tainá, não estava aqui previsto, mas me surgiu uma dúvida. Por exemplo, agora com essa lei nova, né, da violência psicológica, né? Porque a gente sabe que a palavra da mulher também né? É aquela coisa, é doida, ninguém leva a sério, vai fazer um BO às vezes na própria delegacia, não, uma briga de casal, vai embora, né? Ou sempre tentando diminuir a gravidade dos fatos. Nesse caso, o que vai servir como prova, né? De, eu tô sofrendo uma agressão psicológica. Então, na verdade, no processo penal em si, a palavra da mulher nos crimes de violência tem especial valoração. Já entende, né, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, mas é claro que ela deve vir acompanhada de outros elementos, tá? De prova. Com relação à violência psicológica, inclusive tem um livro muito legal que da Ana Luísa Schmidt Ramos, que fala sobre a violência psicológica contra a mulher. É muito interessante, ela trabalha com a confecção de laudos, tá? Psicológicos mesmo, verificando a CID, tudo certinho, para ver se de fato que a gente comprova, né? E que a gente consegue, com essa materialidade, esse resultado do laudo psicológico, dizer que aquele comportamento masculino, aquela inserção da mulher no seio, daquela situação doméstica, fez com que ela tivesse determinados danos psicológicos. E daí comprovado o crime, né, de violência psicológica contra a mulher, que já teve até manifestação do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.
no último informativo do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, colocou, né, as decisões, dentre elas colocou que o delito de perseguição, ele exige que a conduta seja reiterada, algo que não constava no preceito primário da contravenção do 85, que seria as de fato, além de alguma dessas três condutas, além de algumas. Agora, a jurisprudência está construindo e reconstruindo por meio desse novo dispositivo, né, no nosso Código Penal. Colocou que deve haver ameaça física ou psicológica da vítima, a restrição à capacidade de locomoção, invasão e perturbação na esfera de liberdade ou privacidade da vítima. Isso seria mais o crime de perseguição, crime de stalking, né? De violência psicológica, estaria propriamente mais atrelado ao dano psicológico, uma depressão profunda, um estresse traumático, que são basicamente esses dois casos que a doutrina vem trabalhando, tá? Para enquadrar essa situação da violência psicológica contra a mulher. E ela vai tentar diferenciar ali do crime de ameaça, do crime de violência, do próprio crime, né, de ameaça e do crime de perseguição, ficando ali muitas vezes em um limbo técnico. Essa parte mais técnica tem muita discussão, tá? Entre os penalistas, especialmente, se é possível acumular um crime de ameaça, violência psicológica, isso está sendo muito discutido pelos próprios operadores do direito. Ah, entendi. Só deixa eu dar uma boa noite aqui para o pessoal que está acompanhando a gente, o Fábio, Arlex, Arlan, Tamires, Isabela, Paloma, sejam todos bem-vindos e se alguém tiver pergunta, manda aí para a gente também. Bom, falasse um pouquinho da Lei Maria da Penha e ela inclusive garante as medidas protetivas, né? A mulher pode pedir o distanciamento do agressor e dos familiares e outras restrições. Podes comentar um pouco para a gente também o que seriam essas restrições no caso de violência? As medidas protetivas, elas têm uma medida de tutela da própria personalidade da mulher, né? Ela é um procedimento que corre com uma vara criminal justamente para ter decisões contraditórias, né? Mas a natureza das medidas protetivas é de tutela ao direito da personalidade da mulher. E essa tutela vem acompanhada, claro, sempre com um olhar no caso, aquele caso específico, né? Então, o que normalmente, né? A mulher vai até a delegacia de polícia, pede já, e já tem um formulário a ser preenchido nas próprias delegacias de polícia, confeccionados, e ela pede distanciamento de 300, 500 metros, pede que o defensor não fale com ela por qualquer meio de comunicação, inclusive os eletrônicos, e não fale com os familiares dela, pode pedir o afastamento também do ofensor, pode pedir, né, se ele tiver arma, pode pedir pelo menos restrição ou suspensão do tipo que ele tem. Ele pode, enfim, diversas medidas, a depender do caso concreto, que podem receber uma adequação. Mas pode pedir, inclusive, né, fixação de alimentos provisionais. É possível que já seja solicitado isso em sede de medida protetiva. Então, elas são muito importantes no estágio inicial. Eu vejo pelas minhas clientes no estágio de início de despertar. Essa é a palavra, quando a mulher desperta que ela está sendo vítima de algum tipo de agressão. E esse despertar é muito difícil. A gente conversando aqui pode ter pensando, meu Deus, como é que uma mulher não consegue perceber que ela está num ciclo de violência? Mas é muito difícil de acordar de um ciclo de violência, sentimento. Muitas vezes envolve filhos, tá? Que não querem que a mulher vá à delegacia de polícia. Eu tive um caso recente. E aí até acho que é importante a gente explicar, por causa desse ciclo do abuso, como ele tem nessa parte para as pessoas entenderem, né, que vai começando leve, vai agredindo, mas depois vem a lua de mel com um pedido de perdão, com, eu não queria fazer isso, eu vou mudar, em muitas promessas, aí a pessoa começa até a ficar confusa. A gente que atende ali o pessoal no instituto, a gente sabe como é complicado, como tu falou, como é que ela não vê ou por que ainda não saiu dessa relação, né? E até as pessoas que estão de fora têm dificuldade de entender
que a manipulação é tão bem feita que a mulher tem essa dificuldade realmente de sair, né? Pelo Instituto a gente acompanha bastante também. Exatamente. Eu tive um caso recente que foi muito difícil para a mulher e ela falava, eu tenho uma filha que não quer que o pai dela vá preso. O medo era que o pai fosse preso e que a filha ficasse Uhum. para ela. Então, a filha já tinha certa idade, próxima à maioridade, né, 18 anos. Então, foi uma situação muito complicada, especialmente a gente sempre tenta resolver, digamos assim, fora da medida protetiva, né? Falando na própria dissolução, se for união estável, de uma forma extrajudicial. É mais rápido, fácil, enfim. A gente sempre prima por isso, né? Não utilizar o judiciário. Mas muitas vezes é impossível, né? Até uma situação como essa, a mulher tem que urgentemente procurar uma medida protetiva. Mas não cabe também a ela sozinha e estar acompanhada de um advogado nesse ponto é muito importante. Porque ela consegue até já para a autoridade policial contar os fatos de uma forma muito mais fácil e com elementos de convicção para o magistrado conseguir interpretar aquela situação, conseguir entender e ver que aqui de fato existe uma violência e existe também um grau certo já nesse nosso violentômetro que a gente utiliza e que precisa urgentemente de uma posição da justiça, do judiciário, né? Então, acho que isso é importante, o advogado nesse ponto inicial de medidas protetivas, inclusive é um sonho meu para a Uniacel, eu queria muito um apoio tiver a implantação do nosso lema, fazer uma espécie de apoio, porque eu via no judiciário trabalhando, né, que as mulheres procuravam medidas protetivas, mas o dano psicológico continuava ali, elas não conseguiam lidar com aquilo. Então, muitas vezes a gente serve uma decisão, serve dar como solução para aquela mulher, mas a situação vai muito, muito, muito da medida protetiva, da simples decisão judicial. Não é simples, porque para a mulher ter chegado até lá a pedir uma medida protetiva, ela já teve um despertar muito grande e muito importante. Mas muitas vezes a medida protetiva não resolve a situação que é psicológica da mulher. E é importante notar, deixar claro que a violência psicológica muitas vezes ela tem efeitos deletérios muito maiores do que um tapa, uma violência física, porque ela vai sendo construída no tempo e até chegar a uma violência física pode demorar, mas a mulher pode estar já com sinais evidentes de depressão em graus sérios que eu não tenho habilidade, né, profissional especializada psicológica para saber averiguar, por isso que nós temos que ter profissionais de confiança para acompanhar essa mulher, não só resolver o jurídico, mas estar preocupada com o bem-estar dela. É o que eu sempre me preocupo. Então, é importante lembrar que antes desse crime da inserção, né, da violência psicológica contra a mulher no nosso Código Penal, nós não tínhamos, exceto o crime de ameaça, algo tão potenciado e buscando ali um laudo psicológico para dizer, olha, essa mulher foi em depressão em razão dessas condutas do agressor. Essa mulher está dando sinais de que, e é evidente, nítido. A mulher que entra, experiência visível prática. Mulher que entra num seio de violência doméstica, ela parou de tratar. Cabelo nunca mais fez. Saiu o cabelo amarrado, sempre com pouca ou nenhuma maquiagem, não que seja necessária, mas era uma mulher que se cuidava. Eu já conheci mulheres, inclusive uma das que eu atendi há tempo, eu falei para ela assim, olha, eu te conheço há mais tempo. E você era uma daquelas mulheres que eu imaginei que ia estar numa situação dessa. Porque era uma mulher extrovertida, uma mulher que de fato, sabe, uma mulher extrovertida, uma mulher que tem aquele jeito de falar e que gosta de estar sempre bem vestida, de estar sempre brincando. E quando eu a encontrei em uma situação assim, eu pensei, nossa, é para todas as pessoas mesmo, porque é uma mulher que tinha acesso ao ensino superior, uma mulher que tem Uhum. endereço, percebe? Não tem endereço. Não, Não não tem tem. um estilo de mulher. Nem classe social, né? Isso. Não tem um estilo de mulher que é escolhida. São todas, assim, de uma forma geral.
Então, acho que isso é muito importante ser lembrado, porque não tem acesso à educação. É um ciclo vivo e que a mulher, em certas condições, acaba entrando justamente porque o seio social ali permite, e ela vai ficando pelos filhos, ou ela vai ficando por si, ou por vergonha, apesar de para uma geração de mulheres talvez um pouco mais nova, seja um pouco peculiar dizer que uma mulher tem vergonha de pedir o divórcio, mas há muitas mulheres que têm vergonha de dizer que são discriminadas. Então, isso é muito interessante, né? E a outra coisa que eu falo para os alunos, ver é uma condição totalmente cultural, embora a enxergar seja biológica. Nossa cultura e muitas vezes nossas peculiaridades, nosso modo de ver o mundo, não quer dizer que é um modo do outro ver o mundo. Então, muitas vezes, que para nós seria ótimo, seria tão perfeita de denúncia, para outra pessoa pode não ser. Uhum. Bom, também é importante dizer, né, que como a gente comentou, a violência ela não é só física, a gente teve esse passo grande aí, que é a lei do sinal vermelho, que além de disciplinar o pedido de socorro com um X na mão, né, em caso de violência contra a mulher, também faz as importantes mudanças no Código Penal. Explica pra gente mais ou menos como vai funcionar ao chegar com um X, se pode ser em qualquer local, né? E qual a importância dessa conquista, como tu disse, ainda há muitas mulheres com vergonha, e acho também a gente, né, é importante explicar que, como tu falasse, eu acho que a informação é poder, né? Quando a gente tem a informação das coisas, independente do que seja, a gente vive muito melhor porque sabe os nossos direitos e vai atrás do conhecimento, que é o que a gente comentou. Mas também tem aquele estereótipo, né, de que é só o marido agressor, mas dentro da sociedade também acontece em outros ambientes. Ela também cobre essa parte, diz respeito a só relacionamento marido-mulher, né, explica pra gente também como é que vai ser a parte um pouquinho prática e a importância dessa conquista. Primeiro, com relação à campanha do Sinal Vermelho, ela já vinha, né, uma campanha da Associação de Magistrados do Brasil, né, a nível antes da edição dessa legislação, que encontrou resguardo no CNJ. Então, já estava sendo permitida, estava sendo confeccionados termos nas farmácias em que uma mulher que chegasse com um X na mão teria ali o resguardo e a farmácia estaria acionando um profissional especializado, seja polícia civil, seja polícia militar, enfim, o próprio 180, para auxiliar aquela mulher. Por quê? Muitas mulheres, por conviver com o agressor e o contexto pandêmico da Covid-19, agravou essa situação em que, em um primeiro momento, se imaginou que, erradamente, né, de forma equivocada, que os números haviam diminuído, quando, na verdade, a mulher passava em um contexto de dificuldade de denunciar, porque ela vivia mais tempo com o agressor. Então, a nossa cifra negra, né, aquilo que não chega ao conhecimento do Estado, aquilo que não chega a público, aumentou. E as mulheres tiveram dificuldade de denunciar. Então, percebeu-se, né? Inclusive, eu relatei na outra live, e relato nessa de novo, que 8 mulheres apanham por minuto, né? E é um número muito alto, né? Do relatório visível e invisível, esse dado. E olhar os dados é muito interessante, porque a gente começa a acordar e perceber, nossa, 8 mulheres por minuto. Quanto tempo, quantas mulheres não apanharam só no tempo que a gente está nessa live aqui? Então, pensando em um contexto pandêmico, a Lei Nacional Vermelha ela veio, né, de uma política anterior, criada, né, pela MB, que depois encontrou guarida no CNJ e veio aí com respaldo legislativo e que já vinha, tá, desde 2015 com a própria qualificadora do feminicídio, depois veio com 147A, stalking, depois veio com 147B, que veio a violência psicológica contra a mulher, só para e é contra a mulher mesmo. Quando a gente trata de Lei Maria da Penha, a gente sempre num âmbito doméstico contra a mulher, né? E tem decisões ainda já reiterando de mulher contra mulher,
mas a vítima sempre mulher ou que se identifique com o sexo feminino, que seja identificado com o sexo feminino, tá? Aplica-se a Lei Maria da Penha. Já o 147b é causar dano à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento, ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação, ou seja, não necessariamente no ambiente doméstico. Então, contra a mulher, é uma violência contra a mulher em razão do sexo feminino mesmo. Uhum. E aí, por exemplo, eu tenho gravado alguma coisa, eu tenho um áudio, isso serve como prova também? Áudios, e são muito importantes. Conversas de WhatsApp, talvez você vai enquadrar ali, não sei se numa violência psicológica, por isso que é muito importante a análise, né, do contexto probatório e fático, para ver se seria mais um crime de perseguição, um crime de violência psicológica, e é muitas vezes você vai entrar em crimes contra a honra, não vai conseguir adequar ali uma violência psicológica, né? Então é muito importante analisar o conteúdo, né, desses fatos. O direito penal, ele vai muito, né, nesse ponto de apurar muito em situação de contexto, de elementos mesmo. Então é necessário ver o conteúdo desses áudios, mas, gente, o WhatsApp, internet, as pessoas muitas vezes acham que é uma terra sem lei, né? Mas hoje cybercrimes estão super em alta, né, digamos, nos estudos e também nos acontecimentos, né? Porque as pessoas tomam a internet, o compartilhamento de fotos de mulheres, muitas vezes sem autorização. Terra de ninguém, né? Isso, como se você estivesse compartilhando a foto e tá tudo certo, mas tá. O fato de você compartilhar no próprio WhatsApp pode gerar para você uma responsabilização penal. E as pessoas muitas vezes não têm não só penal, né, gente? Uma própria ação de indenização depois, ou uma ex-delict, né? Uma ação que visa a indenização justamente em razão daquele crime que está sendo cometido. E as pessoas muitas vezes pensam, nossa, o WhatsApp não vai acontecer nada, mas bem pelo contrário, né? As conversas de WhatsApp, elas servem como prova, não só servem como em época que eu trabalhei para criminal, não era raro utilizar, né, esses próprios áudios ou as fotos. Recebi de tudo que tu podes imaginar já, desde foto de arma, forma de ameaça, Nossa. desde... Eu vi muita coisa já. A gente não tem noção, é. Não tem noção. E como é que tu vê, né, essas conquistas, apesar de que, né, a gente sempre tem que lutar o passo a passo, a gente sabe que já evoluiu bastante, mas ainda falta muito aí para chegar no ideal, mas devagarzinho a gente está indo, né? Como é que tu vê aí essa nova lei agora de proteção? Então, ela vem já, eu acho, um ciclo, especialmente do contexto pandêmico, que veio ali perseguição, o famoso crime de stalking, violência psicológica, já veio com as raízes, né, no feminicídio. Tem uma discussão muito grande técnica por trás desse dispositivo, mas pensando no sentido de política no sentido do feminino, elas são importantes porque parece que o Estado, no sentido Estado de poderes, estão acordando para uma situação da mulher que é horrível, é perversa e precisa ser feito alguma coisa. E falta de política afirmativa, né? Não adianta a gente ficar, olha, acontece, mas é só eu não ser assim. Não. A gente precisa fazer com que as pessoas não sejam. E infelizmente, o direito penal seria uma última ratio, seria a última coisa que a gente usaria para coibir determinadas condutas, porque o correto mesmo seria começar pela educação, né? Já ter um ensinamento já nas escolas dessas crianças, formas de tratar a mulher, de educação, inclusive sexual, mas a gente, infelizmente, paga o preço de uma educação muito baixa nesse país, não só com os índices de aprisionamento, que são muito altos e ligação direta com essa falta de educação, falta de oportunidades, desigualdades sociais acentuadas, mas tem outras, né? Outras minorias acabam, né? Minorias, digo, com relação a hipossuficiências, porque a mulher, no contexto brasileiro, é número majoritário, né? Um número majoritário que ainda é considerado minoria, justamente porque não tem acesso e não consegue garantir todos esses direitos que nós temos, né? Então, acredito que
é uma política legislativa, uma política estatal que vem sendo através de muita luta, por meio de muita luta de mulheres. E acho que essa mulher que mais exposta, eu percebo assim, eu fico observando um perfil de mulheres que está expondo mais, que está tendo mais voz, está querendo, sabe? E isso é bom porque mulheres cansaram. E as últimas notícias, eu acho que o jornalismo teve uma influência muito importante nisso, porque eu parei um dia e falei, olha, a gente está fazendo um projeto e eu preciso de ajuda para divulgar, porque eu não sou nem blogueira, nem influencer. E ela era jornalista. Nossa, eu super quero divulgar o projeto. Eu disse, não precisa colocar o meu nome, não precisa colocar. Eu quero dar voz para isso. E acho que as mulheres estão encontrando e estão querendo divulgar essa situação. E isso está chegando a nível estatal, transformando em política legislativa. E os casos de famosas, né? Casos, muitos casos de famosas que sofreram violência doméstica. Então, muitas vezes isso faz com que a população veja essa situação com outros olhos. Uhum. Tu comentou, é bem importante, é fundamental, né? A gente sempre fala que deveria começar já com as crianças na escola, mas o interesse também é que a gente não tenha informação e educação adequada, né? Mas é importante também dizer que acho que por essa falta de informação, muitas mulheres também são violentas com outras, né? Até pela comunicação, tem a questão da comunicação não violenta. Então, queria que tu comentasse também um pouquinho sobre isso, de que nem tu falou, às vezes compartilhar uma foto, né, fazer um comentário, tu já tá sendo violenta, né, de alguma forma, e as pessoas fazem tão inconsciente pela nossa sociedade machista, né, que não se dão nem conta de que às vezes, né, tu tá denegrindo outra pessoa com um comentário maldoso, aí as outras também fazem porque acham normal e fica nesse ciclo a própria mulher alimentando, né? Sim, eu sempre digo, e muitas vezes estamos em um senso comum, enfim, conversando, e é muito difícil hoje você falar sobre feminismo e todas essas palavras, porque elas já encontraram tantos significados e na cabeça de cada um significado diferente. Então, muitas vezes, Uhum. passamos para um radicalismo desmedido e as pessoas nem sabem direito o que é isso. Então, o que eu Uhum. tento explicar para as pessoas é que tanto o homem quanto a mulher nesse contexto sofre violência quando eles assumem ou que não são, é, especialmente, né, do homem, eles não são tão, como eu vou dizer assim, uma palavra muito didática, eles não são tão heróis como eles têm que ser, ou eles não têm uma postura tão esperada, realmente. Isso também é uma forma, muitas vezes, de violência e que o homem De cobrança, né? e a mulher consigo, pelo padrão estético, né? Muito nítido a violência social da mulher, da própria mulher. Com relação à comunicação não violência, eu acho que é violenta é de ser humano com ser humano, né? Acho que o contexto pandêmico, uma realidade de redes sociais, uso intensivo de opioides que vem aumentando, né? Cada vez mais, todas essas novas informações, esse novo contexto, toda essa sociedade que está com tantas mazelas, apesar de tão tecnológica, ela, ela trouxe uma vida muito rápida, informações muito rápidas, mas pessoas com pouco tempo e paciência. Cada vez menos pacientes para esperar, para saber o tempo do outro e talvez menos, Uhum. né? Cada vez mais afloradas, até por um contexto política, social cada vez mais menos empáticas. Então isso é muito complicado. Isso é da mulher contra a mulher, da mulher contra o homem, do homem contra o homem, no contexto social. Essa situação de falta de empatia mesmo e de problema de comunicação, tá? É verdade, infelizmente, né? Bom, eu queria que você falasse sobre o crime de perseguição ali que comentou, o famoso stalker, né? Já que a gente está falando das redes sociais, que mesmo pelo meio virtual também pode dar cadeia aí, né? Pois no sentido, digamos, de aprisionamento, vai depender muito, porque como o crime é de 6 meses a 2 anos e multa, a pena estipulada lá no 147A, dizer que a pessoa vai ser presa é muito mais fácil, né? Ser presa com uma preventiva em razão de ter sido, né,
deferidas medidas protetivas em favor da mulher e a pessoa reiteradamente cumprir aquelas medidas não estarem sendo suficientes do que propriamente você ser preso com 147 reais. Certo que você acumulou aí lesão corporal, violência psicológica, acumulou com outros crimes, enfim, já tem aí, digamos, um crime formal, né? A prática de vários crimes em um mesmo contexto, ou fez um da situação fática, você vai somar as penas dos. Como ela ainda é muito baixa, tá? Há um problema com relação a dar cadeia ou não, tá? Mas o crime de perseguição, que está lá no 147A, diz que é perseguir alguém reiteradamente, né? Ou seja, não é só uma vez, é reiteradamente, exige, né, o tipo penal e por qualquer meio, inclusive virtual, né? Ameaçando a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção, que já é a consequência da ameaça, ou de qualquer forma, invadindo ou perturbando a esfera de liberdade ou privacidade. E essa perseguição contra a mulher pode ser plenamente, como eu já comentei, por meio virtual, né? Pelo WhatsApp, criando fakes, digo, a título de Instagram, Facebook, né? Para Uhum. sempre tentar entrar em contato com a mulher. Hoje em dia, eu já vi algumas viralizou na internet, né? Alguns desses ofensores que acabaram utilizando do próprio Pix para mandar mensagens ameaçadoras para a mulher, Uhum. bloqueado em tudo. Então, chegou nesse ponto de utilizar o Pix para Sim. é um ponto assim que parece inacreditável, né? Mas, enfim, Para ver como é o grau que a gente não imagina de onde pode chegar, né? eu peguei já uma situação de mulher que já estava em cárcere privado e eu não tenho uma palavra assim para dizer, porque eu acho que chega ao último sinal de mazela humana e a pessoa, não só a vítima, mas o agressor, ele tá tão perturbado, eu acho que ele perde o senso de realidade, sabe? Eu acho que é muito difícil tentar entender com o olhar humano essa situação, porque a primeira coisa que você quer é tirar a mulher daquela situação, e se você pudesse, bateria na pessoa, né? Mas olhar com e ver com bons olhos é difícil. É triste. Bom, em 2020, como tu comentasse, foram registrados um feminicídio por semana, de acordo com o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e o número de tentativas chegou a 160, que são números alarmantes aí, numa região, né, se a gente considerar o nosso estado, não é um estado tão grande assim, mesmo com leis mais rigorosas. Por que que tantas mulheres ainda têm medo de fazer a denúncia? E não conseguem sair dessas relações como a gente comentou antes, né? Tu acha que ainda é por esse preconceito da sociedade, é por não perceber o ciclo, ou por achar, às vezes, até se culpa, né? Porque na relação do abuso, daí, não, eu devo ser tão ruim que eu devo merecer isso. Tem essa questão também, né? E se você soubesse, assim, quanta eu escuto, é normal eu estar assim? É normal eu estar triste desse jeito? E é normal, todas as mulheres que você atendeu antes também são assim? Será que eu sou tão fraca assim? Mas será que não era melhor ficar com ele? Agora eu tô aqui numa delegacia de polícia? Será que não era melhor? E minha filha tá sofrendo? Meus pais estão tendo que depor? Será que não era melhor? Será que não sou eu mesmo? Sabe? O erro, o problema, né? O tema não sou eu mesmo? Sabe? Olha, se o problema foi o fim do relacionamento, é culpa, né, dos dois lá, de tudo que aconteceu. Agora, a agressão, querida, não, né? Assim, isso, vamos colocar os devidos pingos nos is, né? Mas esse número de da alarmante se eu não tivesse talvez um pouquinho de um olhar um pouquinho garantista, eu diria que é porque a pena é muito baixa. Mas não adianta querer resolver com direito penal aquilo que o Estado não fornece de mais basilar, que é o que a gente estava falando, que é a educação. Então não adianta querer, com uma política legislativa de endurecimento de pena, resolver aquilo que é necessário resolver pela educação. Porque muitas vezes a gente pode recrudescer e não resolver, tá? Então é muito complicado quando você não tem, você dá o direito formal à mulher, você coloca a mulher lá
em alguns lugares plenamente como, vou colocar para dizer que tá, mas não dá ela direito de voz, ou muitas vezes não insere num contexto educacional essa educação mesmo com relação à mulher. Então, é, não sei se recrudescer a pena, aumentar a pena resolveria, porque a gente já tentou fazer isso com outros crimes e não funcionou. Então, colocar a captuação para algo de violência psicológica, que é necessário, que já estava garantido na Lei Maria da Penha, é essencial. Agora, se isso vai resolver o problema, na minha humilde opinião, não. A gente precisa de muito mais que isso, de política massiva educacional mesmo, para resolver o problema a nível Brasil, e não recrudescer, digamos, tornar a pena mais grave, maior, porque a gente já fez isso e a gente sabe que essa legislativa, né, de inchar o direito penal para dar uma resposta rápida à sociedade, ela é efêmera, muitas vezes ela não resolve o problema. Uhum. E tu acha que o fato da pandemia, né, pelos números aí que tu acompanha e os casos, aumentou bastante também pelo fato, né, das pessoas estarem aí na quarentena, em casa, enfim, de home office, e essa situação que a gente já fica, né, naturalmente mais ansiosa, mais angustiada e acaba gerando mais, né, embates aí. Então, o contexto de pandemia agravou e os dados que trouxeste eram dados de Santa Catarina, que ainda é um estado com um dos menores índices, né, de violência contra a mulher. Se a gente pegar estados como Ceará, estados nordestinos mesmo, nós vamos encontrar um número muito mais de violência contra a mulher. Até se a gente for um pouquinho para o centro-oeste, dependendo da localidade, os números serão maiores do que no estado de Santa Catarina do Sul do país, né? Então, é muito importante a gente saber disso e para estar ciente de que os números são muito maiores e a realidade em outros estados é muito pior do que a nossa. E sim, o contexto Uhum. social, estar com um agressor, de estar agravado por problemas financeiros, convivência reiterada, a gente sabe que conviver no mesmo espaço não é difícil, mas com vários problemas, inclusive financeiros, né? Que acaba só desencadeando uma prática que talvez estava só numa violência psicológica e agora já passou a ser uma violência física. Aí imagina, com desemprego, muitas mulheres, né, ainda assumem aí a dupla, tripla jornada, trabalhando em casa, cuidando dos filhos, porque o marido, né, eu preciso trabalhar, acaba acumulando aí e piorando a situação delas. Isso mesmo, isso Bom, mesmo. é, até 2005, o autor do crime de estupro também poderia sair impune se a vítima se casasse com ele ou qualquer outro homem. Né? O nosso Código Penal tem coisas inacreditáveis, até quero tirar essa dúvida contigo, se é isso mesmo e se essa lei mudou ou continua valendo. É. A nossa legislação modificou muito, e ainda bem, né, que acabou mudando essa situação. E tudo isso numa situação de raiz mesmo, dessa cultura que já veio lá. Eu comentei na outra live que assistisse, que a gente se encontrou e que viesse ainda bem entrar em contato comigo, porque esses vínculos são muito legais e importantes. Se a gente for pensar, enfim, em Atenas, enfim, eu gosto muito de filosofia, e eu estava Uhum. de Platão, comentei, e nos discursos, né, do banquete de Platão, a única pessoa que deu lugar, deu vez para a mulher foi Sócrates, o homem mais sábio de Atenas, que diz que Diotima, que tudo que ele sabia, ele aprendeu com uma mulher. Isso era revolucionário, porque as mulheres eram tidas como um objeto de apropriação masculina na história. Isso não é ser nem de esquerda, nem de direita, nem quadrado, nem redondo, é simplesmente você ter uma noção de contexto social e realidade, porque isso aconteceu, a mulher teve conquistas políticas muito recentes e era sempre vista como objeto de apropriação. Então, a nossa legislação somente foi reflexo dessa situação, desses fatos que ocorriam na vida, né, no cotidiano. Então, sim, a legislação era muito, digamos assim, de colocar a mulher, de objetificar a mulher nessa situação, e felizmente ela está sendo modificada graças a todas essas mulheres que encontraram um lugar de fala, e não só elas, né? Os homens também que vieram
acompanhando, tendo mais lucidez e dando lugar, apoiando mulheres, né? Porque eu acho que dar lugar aos dois é importante, tanto ao homem quanto à mulher nesse contexto, que apoiam diversos amigos, colegas que veem essa situação e que se tocam mesmo com esse tipo de conduta e que brigam, né? Digamos assim, em discussões que não gostam de ver esse tipo de conduta no cotidiano. Eu acho que é a posição que a gente tem que ter quando a gente encontra alguém tomando alguma dessas medidas de menosprezar. Eu digo menosprezar qualquer pessoa, né? Eu sempre digo, eu odeio ver alguém sendo quer me ver braba, eu sendo assim, alguém tentando me humilhar, eu não fico tão braba porque eu sei que a gente já tem uma espécie não sei, de vida, que a gente já passou por tanta coisa e já não fica. Sim, já tem um filtro, né? Agora tem pessoas que não têm determinado. Então, quer Uhum. braba de verdade, coloca humilhando qualquer pessoa, deficiente, de qualquer sexo, homem, mulher, qualquer. E, gente, a gente já passou, a gente tem tanto acesso à informação à internet, somos Sim. privilegiados, 1% do mundo tem acesso a tudo isso, né? Então, gente, vamos mudar para outra realidade, já chega disso, né? Acho que cada um tem o seu lugar, a sua casa, a sua vida e faz o que quer. Vamos respeitar as pessoas, mas parece que em determinados contextos isso é tão difícil, né? É complicado. E eu ainda tenho tanta empatia que eu ainda fico com pena da pessoa. Eu penso, nossa, que visão limitada, como essa pessoa ainda precisa evoluir como ser humano, sabe? Eu ainda consigo ter, assim, essa visão. Mas que nem tu falou, outra coisa que eu acho engraçado, né, pelas conquistas das mulheres com a história, né, e através do feminismo, que também muita gente não entende, até eu estava participando de um grupo de mentoria e aí aprendi, inclusive, que tem diversas áreas, né, entre o feminismo, ele se divide em cinco, seis, e cada uma tem uma visão, então também é um assunto que tu tem que estudar, mas as pessoas, né, misturam tudo, que tipo, hoje se a mulher pode votar, né, foi uma conquista, se pode casar, escolher o marido, tudo isso aí são leis, né, que são super recentes, que a gente teve que lutar muito para ter essas conquistas, trabalhar fora, inclusive, porque senão até hoje já está, né, sem esse direito, e as pessoas não realmente não entendem pela falta de informação ou por receber, né, de já ter ali um rótulo, vamos dizer. Mas sabe o que eu percebo? Que é muito triste, porque as pessoas afloraram muitos discursos sociais, né? E rede social, você entra em um senso comum e as pessoas não estudam. As pessoas pegam X com informação, tomam comunidade, não averiguam os dados, não olham pesquisas, não se. Fala um pouco de cada um, né? Não, e tá tudo certo, é aquilo, eu reduzo tudo ao simplismo, né? E eu até digo para os meus alunos, você quer decidir? Eu vou te trazer dados aqui, a gente vai sentar e a gente vai decidir, a gente vai discutir X ou Y. Inclusive, no semestre passado, eu dei a disciplina de argumentação jurídica e eu digo assim que muitas vezes eu quero acabar com a aula, né? Porque eu coloquei temas como aborto, coloquei vários temas que são assim, fervorosos, que são temas difíceis de, Aham. mas eu percebi que, pelo menos isso, de um primeiro contato comigo, com o aluno, até a última vez que ele foi debater, ele começou a priorizar, começou a dar mais valor à pesquisa científica, à pesquisa de qualidade, porque não adianta você abrir uma internet, eu escrevo qualquer coisa em qualquer página na internet, eu abro o Wikipédia, que muita gente pesquisa e não sabe que eu posso escrever qualquer coisa lá e o pessoal lê e tomar como científico. Então, quando a gente trabalha com feminismo, machismo, todas essas palavras, ismos, né? Fascismo, comunismo, tudo isso, as pessoas vão chamar de tantas coisas e elas não sabem nem direito o que é aquilo, sabe? Então, Não. você falar que você está querendo que as pessoas não batam nas mulheres dentro da residência, você não está sendo feminista, você está sendo lúcida, você está vendo que Humana, né? existem dados. Vamos lá, eu não posso ser nada. Pensa que eu sou nada, eu sou um buraco negro. Às vezes eu tenho que fazer uma brincadeira, tem que ser divertida para fazer com que a pessoa me entenda que eu não estou utilizando de jargão nenhum, nem de terminologia nenhuma. Então, gente, existe uma pesquisa científica séria e mais de uma pesquisa científica séria que está mostrando que 8 mulheres apanham por minutos. Você acha que isso é correto? Não. Então você vai combater isso? Sim. Então você é feminista? Não. São coisas simples que você precisa basicamente raciocinar e dizer
primeiro, antes de tudo, você sabe o que é isso? A gente está falando sobre a mesma coisa? Porque muitas vezes eu falo Uhum. sobre uma ou outra terminologia, qualquer uma que a gente for buscar, vai lá, capitalismo. Se a gente for usar isso, muitas pessoas vão estar falando da palavra de estilos diferentes. Porque nós Uhum. temos as palavras com significados diferentes, sentidos diferentes, muitas vezes. Tudo que é mundo, né? Tudo que existe nesse mundo é vertido em linguagem. E um exemplo banal e simples, eu pensar numa cadeira. Agora, todo mundo vai ter um conceito de cadeira diferente aqui, porque todo mundo tem uma visão diferente das coisas. Então, a gente Uhum. precisa, né? Nós precisamos delimitar os conceitos das coisas que a gente trabalha. E quando a gente trabalha isso em rede social, quando a gente trabalha isso em discussões políticas, esquece. Eu nem entro nessa besteira de fazer isso, porque as pessoas não que eu seja melhor do que ninguém, porque eu acho que o ensino muitas vezes não te traz isso, o argumento de autoridade não é suficiente. Acho que as pessoas têm que sentar para pesquisar sobre as coisas, não utilizar nem de argumentos de autoridade, mas nem de página criada aí com fake news, sem noção nenhuma, ou eu li lá uma conversinha no WhatsApp, meio de pesquisar as coisas, né? Nós tão Sim. privilegiados somos com acesso a um Google, nem uma Barça, nós precisamos pesquisar. Muitas vezes nem nos inclinamos a isso, né? Isso é uma mazela muito grande de uma sociedade extremamente líquida. Sim, é uma coisa que eu sempre tenho que explicar, por exemplo, do feminismo, que há tanta confusão, né, e estereótipo que eles acham que é igual ao machismo e a mulher se colocar acima do homem, né? Quando o machismo é se colocar acima da mulher e a expressão correta é feminismo, se eu não me engano, é que daí seria isso. Então, feminismo nem isso significa e as pessoas confundem, né? Tainá, e como coordenadora do grupo de estudos ali do Paideia Academia, não sei se é assim o nome correto, que tu criasse esse projeto, eu queria saber se foi esse amor pela filosofia que tu comentasse aí e a vontade de mudar a vida dos alunos por meio do ensino que surgiu o projeto e qual que é a proposta dele exatamente. Então, o pai ideia, sim. Hoje ele não tem o meu nome, ele já é assim, todos do Paideia são Paideia Academia com dois Cs, porque vem do italiano mesmo, e Paideia de um modelo Uhum. de ensino, de educação. E eu tenho, inclusive, duas tatuagens, e uma delas é arete, que é em grego escrito, que significa virtude, né? A busca pela excelência naquilo que você se põe. E eu acho que a filosofia me trouxe muito isso, esse amor que posso passar para os meus alunos, e essa vontade de conhecer sempre mais e conhecer as coisas com qualidade, discutir com qualidade. E eu vejo quantas pessoas que têm anseio em querer discutir melhor determinados assuntos não têm lugar para fazer isso. Muitas vezes a sala de aula é aquele ambiente que você tem que cumprir o plano de ensino. Então, o Paideia é isso. O Paideia são pessoas que estão lá engajadas em prol de causas, sejam lutando e divulgando dados sobre a necessidade de doar sangue, que os hemocentros estão precisando muito, seja a violência contra os idosos, que é o nosso tema desse mês, seja a violência contra as mulheres. As meninas hoje queriam falar um pouquinho sobre o Talibã, são as minhas alunas administradoras do Instagram, que me Nossa, a Mab e a Stephanie. Então eu falei, nossa, vamos trazer esses dados, vamos, eu pesquiso com você, vamos gravar vídeo, vamos trazer informação de qualidade para as pessoas, porque acho que a gente está precisando, nós estamos num mar de informações, mas com pouca informação de qualidade. Então, a ideia é isso, é esse meu amor, começou com esse meu amor pelos meus alunos, pela vontade de ensinar e de aprender também. Eu aprendo nos encontros com eles, com todos que integram a ideia. E essa vontade de passar informação, sabe? De dizer chega esse marasmo de informação, de fake news, que tu não sabe se aquilo que tu estás lendo é de fato algo que foi pesquisado, algo sério. Então, antes de tudo, nossos veículos oficiais têm necessariamente pesquisas sérias, né? Dados, pesquisas que foram, né, verificadas no nosso próprio grupo. E assim, total sem ideologia política nenhuma, né? Até porque o nosso Paideia não tem partido, não tem vinculação econômica, são pessoas, eu, alunos, nem pergunto se a pessoa tem filiação, nada antes de nada. Então, assim, uhum. a gente chegou
um patamar tão difícil social de discutir determinadas coisas, e até para apresentar uma ideia, eu preciso dizer para as pessoas que eu não tenho vinculação política com X ou Y, porque parece que as pessoas estão dentro do meio educacional. E isso me entristece muito. Sim, é complicado. Bom, você também é autora, né, de livros, tem um Coeficiência, como a sustentabilidade pode acrescer a atividade empresarial, né, mais voltado para essa área, e homicídio de crianças indígenas, colonialidade e direitos fundamentais, que são temas bem distintos. Em especial esse das crianças, como você vê a criança também que se desenvolve, né, sendo ali testemunha desses relacionamentos de violência abusivos, que ela cresce nesse ambiente e muitas vezes, né, com medo do mundo lá fora, e depois vai ter problemas lá na vida adulta e se sentindo vulnerável, assim. Queria saber mais ou menos como é que, não sei se foi exatamente isso que abordasse no livro, mas, né, que tu falasse um pouquinho a respeito. Então, eu acho que o bom jurista, antes, ele tem que ser um bom constitucionalista. O meu primeiro livro eu escrevi no último ano de faculdade, esse homicídio de crianças. Ele teve como pano de fundo estudar o direito constitucional, estudar a evolução do direito constitucional no mundo. E para a gente defender direitos, garantias, né, minha área de atuação é direito empresarial e tributário no escritório, né? As outras tem outros profissionais que me acompanham. Mas, e por isso, minha dissertação de mestrado, que é o segundo livro, né, que originou o segundo livro, ele faz um link muito maior prático com a área, minha área de atuação. E o primeiro foi no último ano de faculdade, que eu antecipei o meu TCC e a prova da ordem para poder me preparar para o mestrado, mercado de trabalho, enfim, que acabou culminando na publicação desse livro por indicação da banca. Então, eu vi, na verdade, né, nesse conteúdo do primeiro livro, mais uma linhagem cultural, estudar essa necessidade fundamental cultural de determinadas práticas, tá? E utilizei ali o homicídio de crianças indígenas. Os indígenas como minorias, né, e as crianças parte vulnerável minorias. Mas partindo para a tua pergunta, necessariamente, eu acho que as crianças, elas são sim um grupo vulnerável e, inclusive, a nossa próxima campanha do próximo mês, violência contra a criança. Nós trabalhamos violência contra a mulher, esse mês violência contra os idosos e no próximo mês violência contra as crianças. A gente já conversou sobre isso, inclusive nós duas, eu estou apoiando como procuradora de um projeto aqui em Itajaí, que é o Lar Sonho de Deus, criado pelas Carmelitas, inclusive que vai receber crianças vítimas de abuso sexual, violência graves. Então é um projeto muito lindo que está em andamento, o estatuto está pronto, inclusive hoje eu assinei o estatuto, foi um trabalho bem incrível, claro, delas, né? O meu foi mais o técnico, delas foi o amor todo de criar o projeto do chão e que tem muito a acrescentar à comunidade, né? As crianças sofrem violências e eu acho que pensar no abuso sexual só vai conseguir entender que já sofreu. Ainda bem que isso não aconteceu comigo, mas eu acho que você precisa de muito tratamento, né? Até não sei se é possível se curar disso. Não sei se Superar, né? Não sei, não acho que não existe uma cura para isso, uma superação. Eu acho que são marcas, claro, né, que você vai tendo na sua vida, com todos os traumas que você vai sofrendo, e você vai tendo que conviver com elas. Você vai crescendo, superando nas dificuldades. Mas eu acho que existem alguns tipos de trauma, alguns tipos de violência que você jamais vai ter, que você sempre vai ter efeitos. Então, é muito difícil. Eu trabalhei em comarcas já em que era um pouco, não vou dizer natural forte, mas que eu encontrei um número muito maior de abuso sexual, justamente porque naquele contexto era comum, por exemplo, o avô tirar a virgindade das famílias. E é um contexto, pois é, parece bizarro, e até as pessoas falam, nossa, você fala tanto Não, eu me arrepio, não é nem bizarro, ai, dá uma coisa ruim assim mesmo, sabe? é que eu perdi a sensibilidade, jamais. Eu ainda por dentro, quando eu pego contra a mulher, por dentro eu tenho vontade de pegar a pessoa pelo pescoço e colocá-la no lugar dela, né? Mas Uhum. e a construção nossa como profissional e o curso, as preparações que eu vou tendo, própria terapia
para eu conseguir eu ficar calma e falar diante de uma situação totalmente extrema, que demanda isso do profissional. Nós precisamos disso, fizeram com que eu tivesse um pouco mais de serenidade para lidar com algumas situações, embora no fundo, quando eu vejo situações essa que eu falei, do avô que tirou a virgindade das crianças, das mulheres da família, é não só um resultado de tudo que a gente está falando na live até hoje, mas também resultado de uma naturalização naquele seio familiar, de que o estupro era comum, era tranquilo, aceito. E não isso, não só isso. Foi um caso que eu peguei, né, eu estava no trabalhando, era uma vara única, na verdade, né? Então, tava de tudo, mas inclusive esse caso, e especificamente com relação a seio familiar, a vergonha da família de denunciar esse abuso da criança. Então, é muito complexo. Já quando criança, eu tive acesso à família, enfim, teve participação em lares, e eu já tive acesso a crianças que recebiam álcool para parar de chorar, os pais eram alcoólatras, enfim. E toda essa fragilidade social, mazelas sociais, muitas vezes originam, né, da criança, a própria construção da criminalidade. E uma criança, muitas vezes, ela está num seio social em que ela nasceu, cresceu, se desenvolveu dentro de um ambiente totalmente hostil. Muitas vezes é difícil para ela pensar o mundo como um mundo fora daquilo, né? Que ela conviveu uma vida inteira. Eu não estou naturalizando e não estou dizendo que os atos daquela pessoa são legais e louváveis, mas estou dizendo que tem uma razão de ser, muitas vezes, para a pessoa ter agido da forma X ou forma Y, justamente porque a visão de mundo dela, as condições que ela tinha naquele momento eram apenas aquelas. Tem um histórico, né? Sempre tem uma história, né? Isso. E foi isso que te estimulou a dar esse apoio assim para a criação desse lar em Itajaí? Então, eu recebi. Foi essa tua, né, essa tua experiência e esse envolvimento ali com o livro quando tu escreveu? Então, o livro não necessariamente teve uma vinculação com o livro, porque essa situação Aham. recente, eu recebi o convite, e eu naturalmente aceitei. Na verdade, em um primeiro momento, eu recebi, veio através de clientes, veio por meio de clientes, por indicação, e recebi o convite ali da própria entidade ali, né, que está fundando esse lar, e naturalmente eu aceitei com muita alegria, e acho que é um projeto que a gente vai falar ainda muito sobre, incrível, porque a intenção mesmo é cuidar, tratar dessas crianças vítimas, só falar sobre ele, né? Eu acredito que é um projeto que vai dar muito de ajuda e apoio da população, só da cidade de Itajaí, mas dos arredores, né, como por exemplo a minha cidade, que é. Então, as pessoas, da população em si, né, que se sensibilize com essas crianças que serão recebidas. Em Brusque, nós temos lares já que recebem crianças naturalmente. A Sagrada Família é um deles, né? Temos alguns lá Uhum. que eu tive mais contato de crianças, porque conseguia ver que eram familiares muito próximos e que auxiliava, eu convivia mais com essas que eram recebidas pelo lar, e hoje com o de Itajaí, procuradora auxiliando, claro, na parte mais técnica, mas com certeza eu vou estar lá também um pouquinho vinculada, possível, com a que eu tenho, a necessidade humana, né? Eu cheguei em algum lugar porque eu tive também condições, muitas vezes melhores de chegar lá, né? E muitas vezes serão justamente por um contexto já de mãe e de amor, né? É complicado para a construção do ser humano. Uhum, verdade, com certeza vai ser um lindo projeto. Eu desejo muito sucesso aí. Tainá, adorei conversar contigo. Ficaria aqui, né, muito mais tempo, passando aí mais ou menos uma horinha da nossa live. Muito obrigada mais uma vez, né, por participar aqui e compartilhar tanta informação de qualidade. Já quero deixar o convite pessoal que vai ter outra live com a Tainá, daí no Instagram do Corações de Algodão Doce, do Instituto que eu faço parte, daí um pouquinho mais voltado para o trabalho também que a gente faz lá. Mas queria deixar aberto aqui para considerações finais aí também para te fazer o convite para o pessoal já mandar as dúvidas e para participar lá também.
queria agradecer muitíssimo o convite, dizer que para mim é uma honra estar falando contigo e que nosso contato tenha sido através da live e que tu tenha gostado de alguma forma do meu trabalho e das causas que eu levanto e que essas causas também sejam causas tuas, porque a gente torna os projetos mais fortes. A gente precisa de apoio de pessoas que realmente queiram, porque sozinha muitas vezes a gente não tem força. E quando a gente consegue se unir com pessoas que estão em busca, em prol de causas em comum, tudo isso tem um valor muito maior, tudo isso tem uma expansão muito maior e parece que tem uma razão de ser também muito maior. Então, em primeiro lugar, eu queria dizer que o agradecimento é meu pelo teu convite e o agradecimento é meu por ter tido lugar de fala aqui nos teus veículos de comunicação e também já agradecer pelo convite da próxima live, dizer que a minha vida é um pouquinho corrida, mas eu dou jeito, eu estava dentro, parei aqui, coloquei o meu celular, tá basicamente assim no computador, sabe? Porque eu não tinha um apoio para ele, mas eu dou sempre um jeito de fazer essas palestras, essas lives, e acho que são muito importantes, uma satisfação muito grande. Ontem eu estava falando para os meus alunos que se tem uma coisa que eu faço com amor, eu amo a advocacia, mas tem espaço assim, que preenchem o meu coração. E ser professora, tá meio que junto das causas, por essas causas, meu coração de uma forma diferente. Então, queria agradecer muito o teu convite, dizer que eu estou à tua disposição, parabenizar, tá, por prestar esse trabalho de informação e tentar levar informação para as mulheres, que a gente sabe que a nossa vida corrida não é fácil, e tá aí muitas vezes se dirigindo tempo e força para elucidar mulheres, para trazer informação em um contexto de pessoas que muitas vezes não entendem, não está disponível para isso. É muito difícil. Então, ao mesmo tempo que eu queria te agradecer muitíssimo por esse convite, pelo convite da próxima live, eu queria te agradecer, te parabenizar, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, fico até emocionada, né? Porque, que nem tu falou, é na correria, a gente gosta das causas, né? Eu já me identifico há tempos com esses temas, então a gente, de alguma forma, né? Nossa, se eu puder mudar a vida, né? E abrir um pouco a cabeça de uma pessoa, já tá valendo. Então, é muito bom também ter esse retorno para a gente saber que tá fazendo a coisa certa, né? Muito obrigada. Bom, pessoal, eu vou deixar também a live salva aqui no IGTV e depois compartilhar no canal do YouTube, então vocês podem compartilhar e levar essa informação a muito mais mulheres. Tainá, boa noite e até a próxima live, então. Muito obrigada, um grande abraço. Obrigado a todos que estão aqui, os meus alunos. A Tamara mandou agora uma mensagem linda, minha aluna, a Caloura, no curso de Direito. Muito obrigada por assistir a minha live. Minha mãe está assistindo, alguns amigos passaram aqui, tiveram que sair. Agradeço a todos os ouvintes e te agradeço novamente. Espero encontrá-la logo nessa nossa próxima live, tá certo? Um grande abraço em todos. Então tá. Beijão, tchau.